Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender a demonstração do Teorema de Pitágoras. Título da aula aí, Teorema de Pitágoras, a demonstração. Então, olha só. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, como eu mostrei, este teorema é um dos teoremas que tem muitas demonstrações, certo? Então, eu não vou fazer todas, eu vou fazer somente esta demonstração aqui. Depois vai ter alguns vídeos aqui de exemplos, exercícios, e depois eu vou fazer a demonstração no GeoGebra, certo? Então, assim, tem várias demonstrações. Eu vou mostrar duas para vocês, tá? Tem mais, mas eu não vou mostrar todas. Quem quiser, quem tiver curiosidade, de ver a demonstração, quem quiser entender mais dela, pode pesquisar aí, tá? Pesquisa aí as demonstrações, que com certeza na internet aí você vai achar outras demonstrações. Eu vou mostrar duas aqui na minha playlist, no meu canal, mas vocês podem pesquisar outras. Então, olha só. Para demonstrar esse teorema, vamos considerar inicialmente o triângulo retângulo ABC. Então, a gente tem esse triângulo retângulo aqui. Como que a gente sabe que isso aqui é um triângulo retângulo? Porque tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus, certo? O lado oposto a esse ângulo de 90 graus, que é este lado aqui, a gente chama ele de hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de catetos, certo? A gente tem a hipotenusa e temos os catetos, certo? Sobre os lados de um quadrado DFG de lado A, dispomos 4 triângulos congruentes ao triângulo retângulo ABC, dado, obtendo um quadrado HIJK de lado B mais C. Então, ó, eu coloquei aqui, fiz o desenho. Esse triângulo que está dentro, disposto aqui dentro desse quadrado em verde, é um quadrado que tem os seus lados valendo ABC, certo? Que ele é o quadrado DEFG. Tá vendo, ó? Quadrado DEFG, ele tem os seus lados medindo A, certo? E ele forma, com outro quadrado de fora, o quadrado HIJK, ele forma outros triângulos retângulos, que são congruentes, ou seja, que são iguais, certo? Triângulos retângulos são iguais. Lembrando aquelas palavrinhas interessantes, Congruente. Quando a gente fala que uma coisa é congruente, significa que ela é igual, certo? Então, se você for uma pessoa observadora, ó, você vai ver que aqui forma um triângulo retângulo. Tá vendo, ó? Que tem um ângulo de 90 graus, ó. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui temos outro triângulo retângulo, ó. Temos outro. Aqui a gente tem outro também. E aqui embaixo temos outro triângulo retângulo também. Certo? A medida dos lados aqui, ó. Se aqui tem um ângulo de 90 graus, Então, aqui vale... Aqui é a hipotenusa. Aqui são os catetos. Então, se aqui já vale A, aqui vale B e C. Sempre se relembrando, do triângulo aqui original. Essas medidas, a gente usa aí para generalizar, certo? Aí depois a gente vai ter aqui esse outro triângulo também. Aqui está o ângulo de 90 graus, O lado oposto mede A, que é a hipotenusa. Então, aqui é B e C, que são os outros catetos. Aqui embaixo a mesma coisa, Temos o ângulo de 90 graus aqui, o que está oposto a ele é a hipotenusa, e os outros dois são os catetos. E aqui a mesma coisa, certo? Então, ó, note que a área do quadrado HIJK, que é o quadrado maior, o quadrado em verde, pode ser obtida de duas maneiras. A primeira maneira é de duas maneiras, A primeira maneira é adicionando a área do quadrado DFG, que é o quadrado em laranja, ó. A gente obtém a área do quadrado em verde
pegando a área do quadrado em laranja mais 4 vezes a área dos outros triângulos, né? Que é os catetos dividido por 2, né? Como se fosse base vezes altura dividido por 2, certo? A base aqui é o B, o C, né, como se fosse a altura. Então, você multiplica aí o B e o C e divide por 2. Ou também elevando ao quadrado a medida do seu lado. Quanto que vale o lado aqui? B e C. Você eleva, né, a soma deles, B mais C, elevado ao quadrado. Dessa maneira, a gente vai ter isso daqui, ó. Se você pegar a primeira expressão, a elevado ao quadrado mais 4 vezes BC sobre 2, e igualar ao B mais C elevado a 2, a gente vai ter o seguinte, ó. Dá para simplificar esse 4 com esse 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, vai ficar A elevado ao quadrado mais 2BC, igual ao produto notável aqui, né, ó. A gente tem que desenvolver, isso é, B ao quadrado, né, o quadrado do primeiro, que é B, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, ó, isso daqui se torna uma igualdade. Então, numa igualdade, o que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Então, eu posso cancelar esse 2BC aqui com esse 2BC aqui. E aí sobra o quê? Desse lado esquerdo, A elevado ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E assim a gente chega aqui no bom e velho Teorema de Pitágoras, certo? Vou desenvolver aqui esse quadrado, ó. Para quem não sabe, quando a gente tem B mais C elevado ao quadrado, a gente tem B mais C vezes B mais C. Lá das aulas de propriedade das potências, né? Eu expliquei bem a diferença de produto notável e quando você tem uma multiplicação aqui elevando ao quadrado. Quando você tem uma multiplicação, se fosse BC elevado ao quadrado, isso seria B ao quadrado, né? E C ao quadrado. Só que aqui não, aqui é uma soma, então é B mais C vezes B mais C. E aí a gente faz a distributiva, né, ó. B vezes B vai dar B elevado a 2. B vezes C dá BC, C vezes B dá BC também, né? E C vezes C dá C elevado a 2. E aí a gente vai ter B elevado a 2, BC mais BC é 2BC. E o C elevado a 2 eu copio. Então, B ao quadrado mais 2BC mais C. Justamente o que a gente teve aqui, ó, B ao quadrado mais 2BC mais C. E aí você pode usar aquela técnica que é mais rápida, né? A gente falar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como o sinal aqui é mais, ó, esse primeiro mais fica mais também. Se fosse menos, esse primeiro aqui seria menos, tá? Então aqui temos o Teorema de Pitágoras. Lembra que no vídeo passado, né, eu falei que essas demonstrações são demonstrações geométricas, né? Então as demonstrações você pode ver que não tem muita conta, né? Ó, as contas que tem não são contas absurdas, né? Porque tem algumas demonstrações que a gente vai ver aí mais pra frente, que são umas demonstrações um pouco mais algébricas, né? Então as contas lá dá uma lousa inteira de conta, uma demonstração. Mas essas demonstrações são interessantes porque são demonstrações geométricas. No GeoGebra, principalmente, a gente vai ver bem as demonstrações que de fato são bem geométricas. Você vai conseguir entender bem com o coração e não só com a razão. E aí fica muito interessante de você visualizar essas demonstrações, tá? Então por isso que eu quero fazer essa demonstração no GeoGebra, mas primeiro os próximos vídeos aí que vai vir na sequência depois desse vai ser vídeos de exemplos práticos, né, do Teorema de Pitágoras e depois já uma parte de exercícios e aí vem a demonstração lá no GeoGebra, tá? Mas são demonstrações geométricas, né? Então a gente se livra aí um pouco daquelas contas tão pesadas, né? Eu gosto da demonstração geométrica, mas tem que ter os conhecimentos de geometria também para poder entender, né? Tem que ter uma bagagem antes aí, ok? Então, tá aqui a demonstração do Teorema de Pitágoras.